Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por mais a oportunidade que Ele tem dado da gente fazer a sua vontade, a sua obra. Não é sobre nós, é sobre o reino de Deus. Espero me fazer entender nesta noite. Foi um dia bem difícil. Normalmente eu já preparo alguma coisa muito antes, alguma coisa Deus já tocou no meu coração muito antes. Mas dessa vez eu passei a semana inteira preocupado com a palavra e nada. E quando foi hoje pela manhã, eu levantei, peguei a Bíblia, me separei, meu irmão. E nada, era 2:30 da tarde, pastor, eu não tinha conseguido. Na verdade, você tem muito para falar, a Bíblia é muito rica, mas o que a igreja precisa ouvir, né? O que é relevante para a igreja? E aí, meu irmão, a angústia vem, a oração, a gente começa a orar ao Senhor, sei o que está acontecendo, e eu sei que Ele me tocou para tratar um assunto com os irmãos. Eu creio que é da vontade de Deus, eu espero me fazer entender. Peço aos irmãos a sua melhor atenção, peço aos irmãos que se desarmem aí e adorem ao Senhor com a sua atenção, amém? Coloque no altar do Senhor nesta noite o desejo por ouvir e entender a palavra, né? Coloque no altar do Senhor nesta noite o desejo de praticar a palavra de Deus, porque isso também é adoração, né? Isso também é uma oferta ao Senhor. E o maior beneficiado somos nós. Amém? Quando nós ouvimos e entendemos, então a palavra faz efeito em nós. Então que nesta noite você possa abrir o seu coração, que ele seja uma terra boa para a semente que vai ser lançada aí. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 6. Os irmãos acompanhem comigo. Romanos capítulo 6 e versículo 6. Depois nós vamos ler bastante coisa, mas eu quero fazer como leitura inicial apenas esse versículo, amém? Os irmãos que não tiverem encontrado, já está na tela ali. E a palavra diz o seguinte: pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Amém? Vou ler de novo porque eu me embolei aqui. Pois sabemos isto, que a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Amém, igreja? Deus possa trabalhar conosco aqui, nos ensinar algo, nos dar um conselho da parte de Deus para a gente continuar a caminhada. Bom, irmãos, uma das maiores guerras do ser humano, uma das maiores batalhas que o ser humano tem que enfrentar é a batalha contra si mesmo. É aquela batalha onde você precisa o tempo inteiro, diariamente, tomar decisões. E o autor deste livro, que a Bíblia não revela, o autor do livro de Hebreus, ele demonstra, através de algumas frases, algumas palavras que ele falou, que ele também era uma pessoa que tinha muita dificuldade com isso. Lidar consigo mesmo, controlar suas emoções. Eu vi uma entrevista de um pastor essa semana no rádio, e foi perguntado para ele, né, com toda a experiência que ele tinha no pastorado, qual era o seu maior desafio. E ele falou: o meu maior desafio no meu pastorado é controlar as minhas próprias emoções. A minha maior dificuldade no meu pastorado é
me policiar, me controlar. E essa palavra, ela ficou no meu coração, porque eu me deparei com essa palavra também. E a maior dificuldade do ser humano, batalhas diárias, que precisam ser vencidas todos os dias, é de nós mesmos, contra nós mesmos, na tomada de decisão. Olha algumas frases, por exemplo, que o autor falou no capítulo 7, versículo 15. Olha o que diz aí, ó. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que eu odeio. Olha só a palavra que o próprio autor do livro de Hebreus, ele citou aqui. Uma outra frase está no versículo 17 que diz: agora, porém, não sou eu, mas... É Romanos, gente, Romanos. Eu falei onde, pastor? Oh, perdão, gente, é o Romanos. Olha onde que está a minha cabeça. Romanos 7, versículo 17, olha o que ele diz: agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim, admitindo suas fraquezas. Olha em 19, pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. Olha só, e aqui é o apóstolo Paulo falando, uma pessoa que mais lutou contra o pecado, né? Uma das pessoas, né, que mais lutou contra o pecado, tinha dificuldade de lutar contra a sua própria natureza, né? E por último aqui, versículo 20 diz: portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo declarando que ele tinha dificuldade de lidar com isso. Amém? Se o apóstolo Paulo tinha, quanto mais eu, comedor de arroz e feijão que sou, né? E isso acontece por quê, igreja? E principalmente porque nós temos duas naturezas a serem escolhidas entre nós para a tomada de decisões. Nós temos duas naturezas à nossa disposição, e nós temos sim o livre-arbítrio de escolher qual delas vai ser a natureza predominante, a que vai prevalecer, para a gente tomar decisões diariamente, para a gente poder se autocontrolar diariamente. E é a natureza adâmica ou a natureza cristã, a natureza de Adão ou a natureza de Cristo. No capítulo 5, no verso 19, na verdade o capítulo 5, ele, a partir do verso 12, ele dá um tema, Adão e Cristo, fazendo um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão, comparando o primeiro Adão, né, que foi por quem entrou o pecado no mundo, e Jesus, que foi por onde a gente recebeu a remissão, a redenção dos nossos pecados. E ele diz no versículo 19, porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Ou seja, por um homem entrou o pecado, por um homem também veio a justificação pelos pecados. Amém? Pelo pecado de Adão, todos foram condenados à morte. Mas também pelo sacrifício de Jesus, muitos serão justificados e herdarão a vida. Um exemplo claro disso, irmãos, é os dois ladrões da cruz. Jesus, no dia de ser crucificado, estava no meio, de um lado tinha um ladrão, do outro lado tinha outro ladrão. E um olhou para Jesus e falou: se tu és o Cristo, desça dessa cruz, salva a ti mesmo e salva também a nós. Ele zombou de Cristo. Mas o outro disse: ó homem, tu não temes a Deus mesmo estando na mesma condenação? Nós, na verdade, nós fizemos por onde estar aqui, mas ele não, nenhum mal fez. Nós merecemos o castigo que nos é dado, mas este nenhum mal fez. Ele não merece passar pelo que ele está passando. Nós merecemos.
E esse homem achou graça aos olhos de Jesus. E ele olhou para Jesus como quem se arrepende dos seus pecados, como quem se arrepende do mal que fez. Olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Esse acontecimento, ele revela a natureza adâmica daquele rapaz que preferiu se manter no seu erro, na sua convicção, e ele revela também a natureza de Cristo, amém? Agindo no ser humano e causando nele o arrependimento pelos seus atos. Sozinho nós não conseguimos nos arrepender dos nossos atos, sabe por quê? Porque nós, na nossa natureza adâmica, na nossa natureza pecaminosa, entendemos que todo mundo faz, então é normal, eu também posso fazer. Então, se todo mundo faz, eu estou certo em fazer também. E você está sempre procurando um motivo, uma razão para que você continue no erro, mesmo sabendo que esse erro vai levar você à condenação. Então, um forte exemplo da natureza adâmica, da natureza cristã, é dado nesse exemplo que eu dei da cruz de Cristo. No versículo 20 ele diz: a lei, porém, veio para que as transgressões se ressaltassem, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Ou seja, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, aonde o pecado esteve abundante, a graça superou o pecado e perdoou. Aleluias. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, o perdão superou o erro. E isso é graça, irmãos. Isso é favor imerecido. Nós não merecíamos. Com Adão nós fomos condenados à morte. É a velha natureza. Nós temos como primeira natureza a natureza de Adão. Até que a gente possa entender isso. Até que a gente possa examinar as Escrituras e entender que nós estávamos condenados à morte. A Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Porém, também tem um versículo que está lá em João 3,16, não é isso, pastor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer por todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo 6 com uma pergunta que diz: o que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque ainda mais? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça ela superou o pecado. Então o apóstolo Paulo diz: então o que nós vamos fazer a partir desse momento que nós entendemos a graça? Nós vamos pecar ainda mais para que a graça seja maior ainda? Ele mesmo repreende no versículo 2 dizendo: de modo nenhum, nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? É claro que não. Se nós nos arrependemos dos nossos pecados, como é que nós poderemos continuar vivendo uma vida de pecado? Como é que nós poderemos viver praticando o pecado? Se um dia nós nos arrependemos dele, como é que nós podemos colocar como desculpa: eu estou pecando porque eu sei que quando eu pedir perdão Deus vai me perdoar, então eu posso praticar o erro à vontade, né? Posso beber, posso fazer o que eu quiser, que no domingo eu vou para a igreja, peço perdão e tudo está certo.
O apóstolo Paulo nos aconselha dizendo: não, não é assim. Porque uma vez que você se arrependeu, não é mais possível continuar na prática do pecado, continuar vivendo na prática do pecado. E no versículo 3 ele diz: ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? O perdão só foi possível por causa do sacrifício de Jesus. E é com sacrifício que nós vamos conseguir nos manter limpos e libertos. A graça, meu irmão, é graça, mas não é de graça. Amém? Jesus, ele fez o sacrifício da cruz, ele morreu numa cruz para nos salvar, para nos reconciliar, para nos redimir, né? Para nos fazer nos tornar novamente amigos de Deus. E uma vez, meu irmão, que você se arrepende dos seus pecados, então automaticamente você recebe em você a natureza divina, a natureza de Deus, o freio de Deus, que vai te ajudar na tomada de decisão, que vai te ajudar na batalha diária contra o pecado. E uma vez que você foi liberto, você precisa reconhecer que isso só foi possível. Você só foi liberto por conta do sacrifício na cruz. E o apóstolo Paulo diz: e vocês ignoram isso? Que nós somos batizados em Cristo Jesus, nós somos batizados na sua morte. E o versículo 4 diz: portanto, fomos sepultados com Ele na ressurreição dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluias. O que isso está querendo dizer, meu irmão? Que a partir do momento em que eu entendi a graça, a partir do momento que eu me arrependi dos meus pecados, a partir do momento que eu decidi fazer um sacrifício diário, de me manter limpo, de me manter santo, de parar de viver uma vida de pecado, a partir deste momento, irmãos, eu tenho um paralelo aqui entre o batismo e a morte e a vida, que é o que realmente representa o batismo. A morte para uma velha vida, para as antigas obras, para as antigas atitudes, para as antigas amizades talvez, para as antigas práticas. E o batismo, ele sela o nosso compromisso com Deus. O batismo, ele divide a nossa história. Eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois do batismo. Porque quantos na casa do Senhor estão vivendo da mesma forma? Até se batizaram, até choraram, até cantaram louvores a Deus, mas continuaram praticando as mesmas obras. E o apóstolo Paulo aqui, ele me pergunta para mim e para você: o que nós vamos dizer então? Vamos permanecer no pecado para que a graça se torne ainda mais notável? Uma vez que nós nos arrependemos, uma vez que nós estamos andando, caminhando com Cristo, então tudo precisa ser novo, igreja. O batismo, igreja, é o símbolo do abandono da vida de pecado. O batismo, ele é o símbolo do início de uma nova vida com Cristo. E eu estou pregando para crente aqui nesta noite. Eu estou pregando para pessoas que já conhecem Jesus, que já tomaram talvez a decisão de se batizar, ou a decisão de estar com Cristo, sabe, pessoas que declaram: eu amo Jesus, sabe, fazem coraçãozinho para Jesus, cantam até louvores, choram na presença de Deus, porém não conseguiu ainda largar as velhas práticas, porém não conseguiu largar ainda
a antiga vida de traição, de corrupção, de bagunça, de vícios, de mulheres. Quantos de nós, igreja, estamos hoje orando tanto a Deus por coisas, as mesmas coisas que o mundo ora, as mesmas coisas que o mundo quer. Senhor, eu quero conforto, Senhor, eu quero casa, Senhor, eu quero saúde, Senhor, eu quero carro. Esquecemos que é uma via de mão dupla e tudo que Ele pede para você é santidade. Esqueça o que você viveu lá atrás, as coisas velhas se passaram. Eu já te perdoei, mas a partir de hoje eu preciso de compromisso, eu quero compromisso. E qual é a nossa resposta para Deus? Ah, Senhor, compromisso eu quero carro, eu quero casa, eu quero saúde, eu quero dinheiro. E aí Deus tem misericórdia de você e fala de novo: não, mas eu preciso de santidade, eu quero ver você, se eu te der essas coisas, você vai se afastar ainda mais de mim. De que forma é que nós estamos levando, igreja, nosso cristianismo? Como é que é o seu cristianismo fora daqui da igreja? O que predomina em você, a natureza de Adão ou a natureza de Cristo? Porque a partir do momento que nós nos batizamos, vamos dizer assim, e eu quero falar batismo, mas talvez tenha alguém aqui que não tenha sido batizado, mas já optou no seu coração por Cristo, por Jesus. Então se considere aí, meu irmão, incluso nessa palavra. Porque uma vez que você decidiu andar com Cristo, se aproximar dEle, as coisas velhas precisam passar. Não tem como você continuar fazendo as mesmas coisas estando com Cristo. E eu falo isso, igreja, com tristeza. Eu conheço pessoas que estão na igreja, mas continuam resolvendo as coisas na base da confusão, da contenda, sabe? Eu continuo vendo pessoas, às vezes, não se consolar com um copo de bebida. Continuo vendo pessoas traindo. E tudo que Deus te pede nesta noite é uma igreja santa, purificada. Ah, Senhor, mas eu não consigo me purificar sozinho. Tá bom, meu filho, eu mesmo purifico você através do sacrifício da cruz. Tudo que você precisa fazer é não deixar que a natureza adâmica tome conta do seu coração, da sua mente, da sua vida. Mas é sacrifício, meu irmão, é esforço. Ah, pastor, mas para você é fácil, que é pastor, né? Não, meu irmão, nós somos carne e osso, todo mundo é igual. A mesma luta diária que eu tenho, você também tem. Os mesmos desejos, vontades que você tem, eu também tenho. Mas eu não posso deixar em mim prevalecer a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, aquela natureza que vai me levar para o inferno. Versículo 5 ele diz: porque se fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Se você for semelhante a Ele, no sentido de morrer para o mundo, você também será semelhante a Ele, para viver junto com Ele, no céu, num corpo glorificado, aleluias. Como nós cantamos aqui hoje, no céu não entra pecado. O problema é que nós queremos o bem do Senhor, mas não queremos fazer a nossa parte. Nós não queremos compromisso. Nós não queremos ceder, nós não queremos morrer para as coisas deste mundo, para a nossa velha natureza. E isso é uma batalha constante, meu irmão.
Mas eu te pergunto e responda para você mesmo, quem está vencendo essa batalha todos os dias dentro de você mesmo? Mas a promessa de Deus é: se você vencer, certamente também você vai viver junto com Ele. Certamente, se você tiver semelhança com Ele, para abandonar o que é mal, para viver o que é certo. Sabe o negue-se a si mesmo? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é morrer. Morrer para o mundo, morrer para a velha prática, morrer para as coisas que antes te davam os prazeres, mas que hoje já não pode mais ser vivido desta forma. As nossas obras revelam a nossa natureza, a natureza que está imperando em nós. E a questão é: nós queremos a natureza de Adão ou a natureza de Cristo prevalecendo em nós, predominando em nós? Porque não tem como viver as duas. E tem muita gente na igreja vivendo as duas naturezas. Tem muita gente na igreja que na rua é natureza de Adão, é pagando mal com mal, é se vingando, é se corrompendo, é traindo, é brigando, não exerce misericórdia. Mas quando chega na igreja, opa, minha natureza agora é a natureza de Cristo. Aí ele veste uma roupa bonita e canta de olho fechado: Jesus sim vem. Mas e se Jesus vier? Ele vai achar você na semelhança dele na morte, para que você também seja semelhante na vida? É uma reflexão que nós temos que fazer nesta noite. Versículo 6 diz: pois sabemos isso, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. E quem é servo do pecado é escravo dele. E nós temos a mania de falar: não, quando eu quiser eu paro. Mas o pecado escraviza a igreja. E as pessoas têm costume de dizer assim: tudo na igreja é não, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas eu quero dizer para você que o não de Deus, ele te liberta, enquanto o sim do diabo te escraviza. O não de Deus é: não matarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não, enfim, pagar o mal com o mal. E começa uma sequência de nãos. Mas quando você começa a praticar, você sente liberdade. Você deita a cabeça no travesseiro e dorme. Você não tem inimizades. Esse é o não de Deus. Não, mas eu não quero viver muito certinho assim não. Tá bom, então vamos lá para o sim do diabo. Pode matar, pode ser corrupto, pode se prostituir, né? Seja feliz, Deus só quer o coração. O importante é... E assim vai. E o ser humano está se colocando na posição de Deus, e Ele quer ser adorado, e as coisas precisam girar em torno dEle. E eu te pergunto: que cristianismo é esse, igreja? Precisamos fazer uma reflexão nesta noite. Examine, pois, o homem a si mesmo. Porque a velha natureza, ela já foi crucificada com Cristo. Tudo que nós temos que fazer é lutar. É lutar. Sabe, é sacrifício, é diário. Todos os dias a nossa carne, ela pende para o lado errado. Se o próprio apóstolo Paulo disse: o mal que eu não quero, esse eu faço. Quanto mais nós. Porém, a nossa força está em nós. Diga o fraco: eu sou forte. Se você tomar a decisão, meu irmão, você consegue.
Se você tomar a decisão verdadeira no seu coração e falar, a partir de hoje, eu quero que prevaleça em mim a natureza de Cristo, então você vai ver que a tomada de decisão vai ser muito mais fácil. Então você vai ver que o não de Deus vai te libertar dia após dia. Então você vai perceber que buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Você oferece ao Senhor e aquilo volta para você de uma forma muito especial. Quantas coisas, igreja, nós recebemos da parte de Deus, nem percebemos. Quantas coisas, quantas bênçãos nós recebemos de Deus e nem percebemos. Quando nós estamos buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós deixamos prevalecer em nós a natureza de Cristo. Mesmo que seja difícil. Mesmo que ainda, às vezes, a minha vontade seja me vingar. Mesmo que a minha vontade, às vezes, seja pagar o mal com o mal. Ainda assim, eu prefiro dar a outra face. E às vezes, aos olhos dos homens, eu estou sendo envergonhado. Aos olhos dos homens, eu sou um trouxa, sei lá o que eu sou. Mas aos olhos de Deus, eu sou um valente que resistiu e sou semelhante a Cristo. Aleluia. Versículo 7 diz: pois quem está morto foi justificado do pecado. Ou seja, quem está morto aqui? É quem está morto para o pecado, é quem decidiu pela natureza cristã, pela natureza divina. E se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. E quem quer viver com Cristo aqui? Se eu fizer essa pergunta, todos vão levantar a mão. Quem quer viver com Cristo? Todos nós queremos viver com Cristo. Mas, você também quer morrer com Cristo? E quando eu falo morte, eu estou falando de morte para a velha vida, para a velha natureza. Sabendo que tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas, mas quanto a viver, vive para Deus. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo? Assim como a morte não tem mais poder sobre Jesus, assim também o pecado não pode ter mais domínio sobre a minha, sobre a sua vida. Nós não podemos nos deixar dominar pelo pecado. E todos os dias ele está às portas. A Bíblia diz que o diabo está ao derredor, bramando como um leão, procurando uma brecha. Nós precisamos estar atentos e nós precisamos entender que enquanto a velha natureza prevalecer, nós vamos ter uma dificuldade muito maior para servir a Deus. E qualquer vento vai nos abalar. E não é tempo de parar, meu irmão. Estamos vivendo dias que revelam aí que as coisas estão chegando ao fim. Não tem como colocar uma data na volta de Cristo, nas coisas, nos acontecimentos, mas a Bíblia nos mostra que a cada dia que passa, os sinais se fazem mais claros. E a Bíblia compara com as dores de parto. E como que funcionam as dores de parto? Vocês, mulheres, sabem muito melhor que eu. Quando a criança está para nascer, as dores se intensificam. Quando a criança está para nascer, as cólicas aumentam, os intervalos diminuem. Era muito difícil acontecer algumas coisas que nós estamos vendo acontecendo rotineiramente, todos os dias estão acontecendo. Jesus está voltando. E aquele que morreu com ele, certamente também com ele viverá. Nós precisamos entender essa verdade, igreja. O amor do mundo já se esfriou. Esta semana um jovem invadiu uma escola nos Estados Unidos e baleou muitas crianças inocentes. Até onde eu vi,
19 crianças já tinham morrido, fora as pessoas que estão internadas em estado grave. Estamos vendo todos os dias filho matando pai. Estamos vendo todos os dias a Cracolândia cheia. Os moradores para sair sentem pânico. E ao olhar para aquelas pessoas se enxerga zumbis. As pessoas não têm mais domínio sobre a própria vontade, sobre o próprio corpo. Um frio de rachar e as pessoas lá de camiseta, de bermuda, usando drogas de dia e de noite. E eles saem para roubar, andam com estilete, com a gilete na mão. Situação do ser humano, igreja. Para poder intimidar alguém, para roubar algumas moedas e voltar e comprar mais droga e usar mais droga. E assim caminha a humanidade. O governo está querendo criar nossas crianças. A partir do ano que vem, período integral, né? Vai ser a nova lei aí da escola. E eu te pergunto, quem educa melhor, o pai ou o professor? E se o professor educar um aluno, o que acontece com ele? Então, tudo está sendo forjado, tudo está sendo maquinado, para que as nossas crianças se afastem dos pais e automaticamente se afastem de Deus. Tudo está acontecendo e a gente está pensando, normal. Toma cuidado, igreja, porque Jesus está voltando. E ele diz no versículo 11: porque o pecado, aproveitando-se, versículo 11 do capítulo 6. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que essa palavra considerem-se, considerai-vos quer dizer? Essa palavra quer dizer, tome conhecimento e passe a viver. Então ele diz, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Se considerem mortos para o pecado, igreja. Lutem todos os dias para viver uma vida com Cristo. Lutem todos os dias para fortalecer o seu espírito. Uma vez o Adalésio me procurou quando ele chegou na igreja, e ele muito forte, cara fechada, e ele falou para mim, pastor, para vencer uma batalha comigo tem que ser 3 ou 4, pastor. Eu já estava meio com medo das ideias dele. Eu luto jiu-jitsu, eu sou faixa não sei o quê, para me derrubar tem que ser uns 3 ou 4. Mas tem uma batalha que eu estou perdendo, pastor. E eu falei, que batalha é essa, ô Adalésio? Ele falou, a batalha é para as drogas. As drogas já levaram meu trabalho, está querendo levar minha família. As drogas estão levando minha saúde. Eu já não durmo mais uma noite em paz. E ele começou a relatar aquilo para mim. E eu falei para ele assim, ô Adalésio, dá um murro no diabo aí, rapaz, já que você é fortão. E ele falou assim, pastor, se eu estivesse vendo ele, eu dava mesmo. Eu falei, aí é que está o X da questão. Você não está vendo, diabo. Como é que você fortalece o seu corpo, Adalésio, para derrotar 3 ou 4 aí quando você está lutando? Pastor, eu faço dieta, eu como bem, eu treino, eu pego peso e tal. Eu falei, e o seu espírito, como é que você fortalece o seu espírito? Aí ele não soube responder. Eu falei para ele, você fortalece o seu espírito orando, jejuando, conhecendo a palavra de Deus. Orando, jejuando e conhecendo a palavra de Deus. Você está disposto a vencer essa batalha? Ele falou, eu estou. Então eu falei para ele, junto com você, na segunda-feira nós vamos jejuar. Você vai procurar ler um versículo da Bíblia pelo menos. Você não vai faltar nos cultos. E eu fui orientando o que ele tinha que fazer.
Quando chegou na segunda-feira, ele mandou uma foto para mim: pastor, meu chefe não vai nem muito com a minha cara, pastor. E hoje ele me chegou aqui com um pãozinho, com queijo, com suco, o que eu faço? E eu falei: não come agora, não rejeita, mas segura, guarda. Quando é meio-dia, você dobra o joelho, entrega o seu jejum, e aí você come seu pãozinho. Meu irmão, ele levou a sério, e ele fortaleceu o espírito dele. E hoje, 3, 4 anos depois, é um dos grandes evangelistas que a nossa igreja tem. Já entrou em cada ninho para buscar pessoas que eu nunca iria alcançar, e ele já alcançou. E a vida dele é um testemunho, a aparência dele é um testemunho. As pessoas perguntam para ele: que igreja você está indo? Me leva até lá, eu também quero mudar, eu também quero essa transformação. Porque ele entendeu que precisava fortalecer o espírito. Nós, como igreja, precisamos fortalecer o nosso espírito, igreja. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está o seu jejum? Como é que está a intensidade que você cultua ao Senhor? E nos momentos que você não está aqui, o que você anda assistindo? O que você está permitindo entrar na sua vida, através das amizades que você tem, através das coisas que você fala? O que você está permitindo entrar na sua vida, meu irmão? Porque talvez o seu corpo está até forte, mas e o seu espírito? E de que forma nós vamos vencer esta guerra, meu irmão? Nos fortalecendo. Qual é a vitamina, pastor, que eu preciso tomar para fortalecer o meu espírito? Ah, meu irmão, palavra de Deus, jejum e oração. Revestivos de toda a armadura de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fugir da tentação, mas resistir ao diabo. Já estamos encerrando, igreja. Versículo 12 diz: portanto, não reine o pecado sobre o vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Não reine o pecado em vosso corpo. As pessoas se sentem livres por poder fazer o que querem, mas na verdade estão sendo escravas de um rei, e esse rei é o pecado. Não deixe que o pecado controle a sua vida, as suas emoções, as suas decisões. Não deixe que o pecado controle as suas amizades. Não deixe que o pecado controle o que você vai comentar, o que você vai falar, o que você vai pensar, o que você vai assistir. Não deixe que o pecado te induza a largar tudo. Não deixe que o pecado domine a forma de você criar os seus filhos, educar os seus filhos. Quantos pais estão permitindo que os seus filhos se distanciem? Porque o pecado é quem os governa e os controla. Há uns dias atrás uma senhora foi na loja e ela estava com um netinho, devia ter seus 3 aninhos no máximo. Esse menininho estava com o celular na mão, jogando um joguinho, porque a avó já não aguentava mais, pediu para o menino parar. Então, ela deu o celular dela para o menino jogar um joguinho, para ela ter um pouco de paz, para conversar ali comigo. E eu perguntei o número do telefone dela para escrever, para anotar. E ela falou: ai, moça, eu não sei, eu preciso do meu celular para ver. Então ela pegou o celular da mão do menino. Para quê? Um menininho de 3 anos. Mas ele xingou tanto palavrão. Ele fechou a mão e falou: vou dar na sua cara, sua velha. 3 anos, pastor. Ele não sabia falar direito. Mas ele xingou tanto palavrão para a avó. Ele fechou a mão para dar no rosto da avó. E eu fiquei olhando aquela situação, meu peito se angustiou, porque que futuro esse menino vai ter? Igreja, nós não podemos admitir que o pecado controle a nossa forma de
criar os nossos filhos. Que o pecado controle a nossa forma de tomar decisões. E eu te faço um apelo nesta noite. Em nome de Jesus, fortaleça o seu espírito. Porque nós estamos vendo dias difíceis. E quem não estiver fortalecido, não vai suportar as aflições dessa vida. A Bíblia diz: onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Se o seu tesouro estiver no céu, meu irmão, você vai batalhar pelo céu. Porque se o seu tesouro estiver no tesouro, se o seu coração estiver no tesouro, você vai batalhar pelo tesouro. É assim ou não é? Claro que é. Versículo 13 diz: tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como um instrumento do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumento de justiça. Aleluia. Não sejam mais instrumentos de injustiça, mas se entreguem de verdade a Deus, e então sejam instrumentos de justiça nas mãos de Deus. Se permita ser usado por Deus, porque através de você Deus quer abençoar outras pessoas. Além de abençoar você, Deus quer abençoar quem está à sua volta. Não seja instrumento nas mãos de Satanás. Não seja instrumento tocado por Satanás. Porque muitos estão na igreja, mas estão sendo tocados, dirigidos, guiados pelo pecado, automaticamente pelo inimigo das nossas almas. Mas seja guiado pelo Espírito, meu irmão. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode entender, o mundo não pode conhecer, mas a Bíblia diz: Ele habita em vós e estarás em vós para sempre. Deixa Deus agir através de você, meu irmão. Deixa Ele te usar para abençoar outras pessoas. Fortalece o teu espírito. E não deixe que a natureza de Adão vença essa batalha diária dentro de você. Antes de tomar qualquer decisão, ore a Deus, fale com o Senhor. Senhor, o que eu devo fazer neste caso? Senhor, qual é a atitude que eu posso tomar que vai te agradar? Senhor, como é que o Senhor está vendo a minha forma de agir no meu cotidiano, no meu diário? E o que eu tenho falado, Senhor, como é que tem chegado aí aos teus ouvidos? Porque a Bíblia diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Se o sal estiver estragado, ele não serve para nada, meu irmão. Se a luz estiver embaixo da mesa, embaixo da cama, ela não serve para nada. A luz, ela só vai iluminar se ela estiver em cima. E nós temos sido sal e luz para esse mundo. Ao olhar para as suas atitudes lá fora, as pessoas dizem que você é um cristão, batizado, comprometido com Cristo. Examinai, pois, o homem a si mesmo. Para encerrar, meu irmão, versículo 14, que diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Meu irmão, nunca mais aceite ser dominado pelo pecado na sua vida, porque pela graça sois salvos. E agora você tem a natureza de Cristo operando em você. Não é mais o pecado que domina em você. Ah, pastor, mas nunca mais eu vou pecar? Não tem como. Porém, o pecado não vai te dominar mais. O pecado não vai dominar as suas atitudes mais. O pecado não vai mais te levar para os vícios, para as drogas. O pecado não vai mais te levar para o ódio, para a mágoa, para a inveja. O pecado não vai mais te levar para a fofoca. O pecado não vai mais te levar para aquilo que desagrada a Deus. Não deixe
o pecado agir no seu lugar. Não deixe a natureza de Adão prevalecer na sua vida. Tome a decisão nesta noite, meu irmão, de viver para Cristo, viver a natureza de Cristo. Porque por um homem entrou, através de um homem entrou o pecado na terra, e com isso a morte. Porém, através de um homem, a redenção dos nossos pecados foi possível, e a vida eterna nos é oferecida nesta noite. Aleluia. Aplaude e glorifica ao Senhor. Que Deus possa ter te abençoado através desta palavra, em nome de Jesus. Essa palavra que ouvimos essa noite, muitas vezes nós pensamos, não há esperança para mim, porque eu não consigo, por mais que eu queira, eu não consigo. E de fato é isso mesmo, você não vai conseguir, sozinho, você não vai conseguir, com as suas próprias forças, você não vai conseguir. Você tem consciência, você entrou aqui, você tem consciência do que é certo e errado.
Você sabe qual é o caminho que você precisa seguir. Não é nada novo o pastor chegar aqui e dizer: você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa obedecer, você precisa lutar. Você sabe disso. Você tem consciência qual é o caminho que você tem que trilhar. Mas a pergunta é: eu não consigo. Eu tento, mas não consigo. Eu ouvi um pastor pregando, mas eu não consigo. Chega na segunda-feira, vem lá a tentação, ela bate na minha porta e eu caio. Eu até tento, pastor, ler a Bíblia, mas eu não consigo. Eu até tento viver para a glória de Deus, mas chega lá no trabalho, existe uma situação lá, existe uma tentação lá e eu caio. Eu passo em frente ao bar e eu não consigo. Eu, quando pego o celular, quando eu estou passando o celular, eu passo por aquela imagem, por aquela mulher, por aquela cena de pornografia, eu não consigo largar. Eu até tento largar o vício, eu até tento largar a bebida, mas eu não consigo. Realmente, nós não vamos conseguir. Sem o Espírito Santo, você não vai conseguir. E qual é a solução então diante disso que ouvimos? Paulo, ele diz, no mesmo livro, ele diz no capítulo 7, verso 24, ele diz assim: desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe qual é a solução para vencer o pecado, definitivamente viver uma vida para a glória de Deus? Você reconhecer que você é um desgraçado, miserável, reconhecer que você é pobre, cego, nu, reconhecer a sua miséria, a sua dependência de Deus, reconhecer que sem o Espírito Santo você não é nada, reconhecer que você precisa urgentemente de ser cheio do Espírito Santo. Somente assim, irmãos, nós vamos conseguir vencer. Então qual é a solução para nós? Buscar o Espírito Santo. Qual é a solução para você chegar diante dele nessa noite e dizer: Senhor, eu sou um pobre miserável. Nós cantamos uma canção que diz assim: ó, quão cego eu andei. Você precisa reconhecer que você está cego. Você precisa reconhecer que você precisa do Espírito Santo na sua vida. Você precisa reconhecer que você está vazio, que você está oco por dentro. Você precisa reconhecer que não há mais brilho nos seus olhos. Você precisa reconhecer que você precisa da presença de Deus, porque você só olha para as coisas com um olhar maligno. Você precisa reconhecer que não há mais fervor dentro do seu coração. Você precisa reconhecer que quem está dominando a sua vida é o pecado. Você precisa reconhecer. Você precisa entender isso nessa noite e compreender que sem o Espírito Santo, sem a presença do Senhor, você não vai conseguir vencer, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E qual é a dica que eu dou para você nessa noite? Nesses poucos minutos que temos neste culto, abrir seu coração e pedir para Ele: Senhor, estou vazio. Senhor, vem, eu preciso do Senhor. Eu não estou conseguindo sozinho. Senhor, eu preciso da sua presença. Eu não estou conseguindo vencer sozinho. Vem, Espírito, vem sobre mim. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero voltar para as velhas práticas. Eu não quero voltar a ser aquilo que eu fui lá atrás. Eu não quero voltar. Eu não quero viver essa vida amarga. Eu não aguento mais viver escravo desse pecado. Eu não aguento mais ter que gastar o meu dinheiro com cigarro. Eu não aguento mais essa guerra, esse conflito que há na minha casa. Eu não aguento mais viver essa crise, essa guerra. Eu não aguento mais essa vida vazia. Eu não aguento mais caminhar dia após dia e não encontrar sentido na minha vida. Eu não aguento mais, Senhor. Vem, Espírito, vem. Miserável homem que sou. Foi essa a expressão de Paulo: miserável homem que sou, eu preciso do Senhor. E foi isso que Jesus disse: bem-aventurado os que são pobres de espírito. Bem-aventurado aqueles que reconhecem que são pobres. Foi isso que Jesus disse para aquela igreja lá em Laodiceia: vocês são pobres, é que vocês acham que vocês são ricos, mas vocês são pobres. Sabe quando uma pessoa ela começa a vencer essa batalha entre a velha e a nova criatura? Sabe quando ela começa a vencer?
Quando ela reconhece que ela é pobre e miserável. Quando ela reconhece que ela precisa do Espírito Santo. Feche seus olhos nessa hora em nome de Jesus. Pedir para os obreiros que estão aí fora entrar, porque o culto ainda não acabou. Os obreiros que estão aí fora, por favor, entra para dentro. Irmãos, aqui é a casa do Pai. Aqui é a casa onde a presença de Deus está reinando. A gente não pode tratar esse lugar de qualquer jeito. Feche seus olhos nessa hora. O máximo de pessoas aqui orando para que o Espírito Santo venha trabalhar aqui. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, fale para o Espírito Santo nessa hora. Segura aqui em nome de Jesus. Pede para o Espírito Santo entrar na sua vida nessa hora. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer aqui, Senhor. Tem pessoas que entraram aqui, Senhor, que estão cansadas. Tem pessoas que entraram aqui, Senhor, que estão vivendo, Senhor, de uma maneira, Pai, que não consegue, Senhor, vencer mais essa guerra. Tem pessoas que ouviram a Tua palavra aqui, Senhor, e precisam urgentemente de uma mudança de vida. E não é pelas nossas próprias forças. É só o Teu Espírito que pode mudar. É o Teu Espírito que transforma as nossas vidas. Mas o Seu Espírito não age onde não existe pessoas que o convidam. Teu Espírito não age onde não existe porta aberta. Não age. Teu Espírito não age onde não existe porta aberta. Nós abrimos o nosso coração nessa hora, Senhor. Abrimos o nosso coração a Ti. Não queremos sair daqui hoje, Senhor, e irmos para segunda-feira, Senhor, e continuarmos do mesmo jeito, Senhor. Não queremos sair daqui nesta noite, deste culto, Pai, e vivermos da mesma forma. Eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui, Pai. Faça a sua obra, Senhor. Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, nós te convidamos. Convide Ele, fala, entra no meu coração. Entra no meu coração. A porta está aberta. Eu abro o meu coração, mudo o meu interior. Espírito Santo, nós precisamos de um milagre. E o maior milagre é a transformação das nossas vidas, Pai. Há muitas provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém não quer da gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada. O passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que nele não entra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão,
portanto nenhuma condenação há. Ele só vem depois do miserável, pobre homem que sou. Se você nessa noite reconheceu que você é um miserável, pobre, que precisa de Deus, o Romanos 8:1 vai se cumprir na sua vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Você vai conseguir vencer em nome de Jesus, porque agora você não vai vencer sozinho. Você tem o Espírito Santo contigo. Você tem um Espírito Santo dentro de você. Amém? Glória a Deus. Pode levantar suas mãos para o céu e agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Eu já vejo pessoas diferentes aqui. Eu já vejo histórias mudadas aqui. Aleluia. Eu já posso ver pessoas transformadas aqui. Eu já posso ver pessoas vivendo para a glória de Deus. Eu já posso ver em nome de Jesus. E eu declaro isso sobre a sua vida. Aleluia. O pecado não vai vencer você. O pecado não vai dominar mais a sua vida, porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem o Espírito Santo. Você tem a presença de Deus na sua vida. Você tem agora o Espírito Santo que vai guiar você. Aleluia, aleluia. E você vai vencer em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse tempo de comunhão na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, porque nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para ouvirmos a Sua voz. Obrigado, Senhor, porque estamos reunidos aqui nesta casa, Senhor. E não, Senhor, em torno de um nome de uma pessoa, mas em torno do Teu nome, Jesus. Nos despede debaixo dessa graça, debaixo da comunhão do Teu Espírito, Senhor. Nós consagramos a nossa semana ao Senhor. Nós consagramos os nossos dias ao Senhor. No trabalho, Senhor, nós iremos viver para a Sua glória, Senhor. As mães que estarão em casa cuidando dos seus filhos para a Sua glória, Senhor. Quando estivermos na condução, Senhor, no ônibus, no metrô, iremos viver para a Sua glória, Senhor. No trânsito, na rua, Senhor, fazendo um negócio, no escritório, trabalhando, Senhor, viveremos para a Sua glória, no nome de Jesus Cristo, Pai. Consagramos ao Senhor a nossa semana, os nossos dias, Senhor. Nos despede debaixo da Sua graça e que possamos ter uma semana de vitória para a glória e honra do Teu santo nome. Amém. Graças a Deus. E que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça de Cristo esteja sobre você hoje e para sempre. Se você crê, diga: Deus te abençoe em nome de Jesus.